Aline, eu queria ter mais leveza na hora de tomar decisão, eu queria ser mais assertivo na hora de tomar decisão, eu queria ter mais confiança para tomar essas decisões que eu preciso tomar na fábrica, eu tenho dificuldade de tomar decisão sozinha, ou olhar para uma situação e ver que eu posso tomar aquela decisão sem ficar consultando muitas pessoas. Eu sempre preciso de orientação, porque de fato eu não consigo ter essa autonomia, eu não consigo ter essa segurança para tomar a decisão. E eu tenho dificuldades, aí uma das outras coisas que apareceu também, dificuldades na hora de correlacionar as informações com as tomadas de decisão. Ou seja, eu sei coletar dados, mas eu não sei fazer isso virar informações para que eu tome decisão. Essas são uma das grandes dificuldades que a gente tem percebido aí, né, conversando com os gestores que eu tenho conversado, seja no direct, né, seja por mensagem no WhatsApp, enfim. Nosso contato tem sido muito bom, né? Esses últimos 3, 4 dias tenho conversado com muitos de vocês, isso é bem interessante e essa troca é sempre muito boa. Então, em primeiro lugar, né? Vamos ficar em paz com uma coisa. Tomar decisão, gente, realmente não é fácil. Né? O processo de tomada de decisão, porque ele é um processo, vocês vão entender como que faz ele não é um processo fácil. Ele envolve uma série de fatores que estão ali e que podem colocar em risco a sua gestão se você fizer a tomada de decisão errada, né? Como pode também fazer você ser reconhecido se você faz do jeito certo, né? Todo momento nós estamos tomando decisões. Seja na hora de escolher se vai tomar um café, um leite ou um chá, você está tomando uma decisão. E aí, o que eu preciso entender numa tomada de decisão? Se eu estou tomando decisão para escolher uma coisa, eu estou renunciando a outra coisa. Então, se eu escolho simplesmente tomar água, eu estou renunciando a todas as outras possibilidades. Então, cada escolha ela requer uma renúncia, ou ela tem algumas renúncias associadas. Então, nesse simples exemplo aqui de que eu quero tomar uma água, eu vou renunciar a todas as outras bebidas que eu poderia tomar naquele momento. E decisão na fábrica é a mesma coisa. Muitas vezes a dificuldade que a gente tem da decisão na fábrica é assim, as opções que eu tenho que são me apresentadas não são as melhores. Por exemplo, eu estou dentro da fábrica e eu tenho um funcionário muito bom de serviço, faz todas as atividades que eu preciso, mas é um péssimo exemplo de comportamento. Eu tenho que fazer uma escolha. Eu vou fazer a escolha de lidar com um comportamento que é inadequado e ter as consequências disso na fábrica, ou eu vou lidar com as consequências de ter que treinar outro funcionário. Então, muitas vezes, o que torna mais difícil a nossa escolha dentro da fábrica é justamente porque a gente gostaria de ter aquela opção perfeita, né? Uma decisão difícil é quando você tem opções que são imperfeitas, ou seja, opções que de fato não têm grandes vantagens entre uma e outra. Agora, decisão fácil é quando você tem soluções óbvias, ou seja, uma situação de um jeito ou de outro, uma das escolhas é extremamente óbvia. E aí a decisão não se torna tão mais difícil. Então, nesse caso que eu dei o exemplo, né, quando você tem um funcionário lá que tem péssimos comportamentos, você tem que decidir se você vai conviver com esses comportamentos e todos os problemas que desencadeiam, ou se você vai conviver com a falta dessa pessoa e buscar resolver essa falta dessa pessoa. E olha, gente, uma das coisas que a gente mais vê e discute lá na comunidade é quando chega nesse momento. Ai, Aline, o funcionário é tão bom de serviço, mas é isso, é aquilo nos comportamentos e falta sem justificativa e cria caso com todo mundo e ninguém quer trabalhar com ele ou com ela. Então não é bom funcionário, né, gente? Bom funcionário ele tem comportamentos, ele tem as habilidades. Não é só porque ele sabe fazer o trabalho que ele seja um bom funcionário. E aí nós ficamos nessa sinuca de bico achando que a tomada de decisão é difícil porque a gente queria que a decisão fosse ele melhorar radicalmente o comportamento, que muitas vezes, mesmo fazendo feedback, você fazendo todas as condutas que tem que fazer, ele não vai melhorar. E aí tem que ser tomada uma decisão. Difícil a decisão? Se você olhar por esse prisma, nem tanto.
Então, tá vendo como é que a forma como a gente vai colocando as opções e as alternativas, a gente vai eliminando as dificuldades do processo de tomada de decisão? Porque eu analiso quais são as alternativas e analiso o que está por trás de cada uma delas. Então, esse é um ponto extremamente importante numa tomada de decisão. Outro exemplo que torna uma decisão muito difícil, né? Falta de informações confiáveis. Então, quando você não tem informações confiáveis, você de fato vai ter muito mais erros, muito menos credibilidade na sua tomada de decisão, né? Ou seja, as pessoas não acreditam que aquele número é aquele número, ou que aquela informação que você colocou aqui é de fato a verdadeira. E isso impacta. Gente, não tem nada mais constrangedor do que você ir apresentar números que você não tem segurança do que está falando. E aí a outra pessoa vira para você e fala assim: esses números estão errados. E você não tem por onde argumentar. Porque você mesmo não está sabendo se está certo ou se está errado. Então, tomar decisão com base nessas informações é difícil mesmo, porque não tem confiabilidade. Então, isso né, dificulta muito a tomada de decisão justamente por não ter a confiabilidade das informações e dos números. Quer ver outra coisa que torna difícil demais uma tomada de decisão? Resistência à mudança. Quando você tem uma equipe resistente, você mesmo já gera uma indisposição de falar: poxa, vou fazer uma mudança ali, isso aqui vai ser difícil, vai gerar conflito, então estou achando melhor deixar quieto. Então você deixa de tomar algumas posições, algumas decisões por medo de enfrentar esse conflito. E é o tipo de conflito que muitas vezes a gente vai ter que enfrentar para poder fazer a mudança acontecer, para poder fazer a melhoria acontecer. Então, quando a gente evita esse tipo de confronto, esse tipo de conflito, de resolver esses conflitos, a gente decide ficar no mesmo lugar. Se não sou eu a pessoa a resolver o conflito, alguém vai vir resolver, gente. Alguém vai vir resolver. Então, quanto mais eu vou evitando esses momentos, pior vai se tornando a minha gestão. Porque sempre tem que vir alguém na minha equipe tomar uma decisão, ajudar a tomar uma decisão, ser o mediador. Porque eu, enquanto gestora, não estou conseguindo fazer isso acontecer por mim mesma. Por quê? Porque eu estou com dificuldade de tomar decisão, que eu estou inseguro para tomar decisão, porque essa decisão realmente poderia ser muito mais fácil, mas eu não estou sabendo conduzir. Então percebe que o que está por trás de uma tomada de decisão difícil ou de uma insegurança em tomar decisão não necessariamente é o problema em si. É muito mais como a gente está lidando com ele. Então, à medida que a gente vai entendendo esse passo a passo de como tomar uma decisão, como avaliar as circunstâncias, a gente vai melhorando muito mais essa didática de tomada de decisão. Né? Então, quando a gente vai para esse movimento de aprender como que a gente faz, né? O que ajuda a gente a fazer isso do jeito certo? Quanto mais a gente se prepara emocionalmente, então quanto mais eu me preparo emocionalmente para as tomadas de decisão, melhor eu vou ficando. Quanto mais eu me preparo emocionalmente, didaticamente para tomar uma decisão e para resolver problemas, melhor a gente vai ficando. Quanto mais a gente toma decisões, ou seja, quanto mais a gente coloca isso em prática, melhor, porque a gente vai treinando o nosso jeito de fazer. Funcionários geradores de opinião, nós temos que ser mais espertos que eles. Eles têm que trabalhar a nosso favor. Já que eles geram opinião, isso você não vai mudar. Né? Então, o melhor a fazer é que a gente consiga ter essa pessoa, né? Buscar essa pessoa para que ela esteja de acordo ou do nosso lado, vamos pensar assim. Como que a gente faz isso? Trazendo a pessoa para colaborar nas melhorias, trazendo essa pessoa para discutir as melhorias, porque esse tipo de gente é extremamente influenciador, mas extremamente vaidoso ou vaidosa. Eles querem estar envolvidos nas melhorias, nos projetos, né, nas novidades.
Então e inclusive muitas vezes essas pessoas já têm muito tempo de empresa, elas realmente conhecem do processo, né? Elas têm habilidades que a gente pode aproveitar, né? Que a gente pode inserir nesses projetos. Se são esses tipos de influenciadores, né, que são pessoas de mais tempo de empresa, que conhecem o processo muito bem e que influenciam a equipe por estar ali mais tempo, né, por saber o que está fazendo ali na prática, esses influenciadores são bons, porque aí a gente consegue trazê-los para o nosso lado e fazer acontecer aquilo que a gente gostaria que acontecesse. Sempre falando o porquê das mudanças. Agora, geradores de opinião, que são pessoas que só estão ali por conta de ser do contra, esses eles não deveriam nem estar na empresa. Então a gente tem que saber entender que tipo de geradores de opinião são esses. Se são esses que estão há mais tempo na empresa, que conhecem muito bem do processo, que a gente consegue ter ali comportamentos que são exemplares, né? Esses a gente tem que estar sempre do nosso lado. Pessoas mais difíceis, mais resistentes, mas que também exercem um bom trabalho, a gente também traz nessa mesma dinâmica. Agora, pessoas que não são um exemplo de comportamento, que não são minimamente fazem o que tem que ser feito, essas pessoas influenciam e a gente não tem que ter elas no time. Então tem que ter esse cuidado, né? Como a gente lida com os influenciadores, dependendo do tipo de influenciador que é.